Olá, meu nome é Jonathan. Eu sou um preso, ou ao menos eu era, ou continuo sendo. Eu estava cumprindo pena em Piraquara, e estranho admitir isso, mas eu deveria ter continuado na cela. Talvez essas horas eu estivesse apenas almoçando ou tomando um sol. Certo dia, uma dupla de agentes foram conversar comigo. Eu ainda tinha mais 5 anos pela frente. Então, na época pareceu ser uma boa ideia. Eles me ofereceram um indulto em troca de uma espécie de teste. Eles me deram um contrato que eu deveria me submeter a um teste de resistência. Não especificava nada, mas em troca eu teria minha pena reduzida. Sou um criminoso por crimes como roubo, estelionato, tráfico de armas, etc. Não pensei muito para assinar e caramba, eu poderia ter recusado. Estou escrevendo de um lugar que não sei onde é, só sei que é muito frio. Provavelmente eu morro aqui. Então não tenho muito tempo para escrever isso. Vou relatar tudo o que eu vi e vi, escutei e procurei saber sobre as circunstâncias que me trouxeram até aqui. Até isso aqui virar um inferno. Demorou algumas semanas para eu ver esses agentes de novo. Foram as últimas pessoas que eu vi antes do teste. Fui algemado com correntes que ligavam meus pulsos e tornozelos. Então me colocaram uma espécie de capacete, mas era um capacete diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu não ouvi nem vi nada mais depois do que me colocaram. Eu só ouvia uma voz quando dava alguma ordem. Logo que eu percebi, estava caminhando completamente sem qualquer noção de espaço, ou sem poder ouvir o que estava acontecendo em volta. Eu subi com dificuldade numa escadaria, percebi que havia outras pessoas ali comigo. Eu sentei com o auxílio de um guarda, parecia um avião, nunca tinha estado num antes, mas o banco era bem simples, algo como eu imaginaria sendo de um avião militar. Nada muito confortável, apenas prático. E foi assim por toda a viagem. A única coisa que eu sentia era o movimento relativo do avião. Eu cochilei e adormeci algumas vezes só para acordar me sentindo num caixão voador. Quando finalmente pousamos, as portas foram abertas e imediatamente senti um frio, muito frio. As roupas que estávamos usando não estavam preparadas para um frio desse. Para descer do avião foi igualmente difícil. Os guardas ajudavam bem pouco, mas pelo menos não nos maltratavam. Talvez porque soubessem qual era o nosso destino. Recebemos uma orientação em nossos fones de que iríamos andar em fila indiana até dentro da instalação. Um a um fomos presos um no outro para que um soubesse o que o outro estava fazendo. E entramos. Estava mais quente lá dentro, então entramos num vagão, num transporte de metal, e seguimos para o interior do grande complexo subterrâneo que seria a nossa tumba. Em certo momento foi ordenado para que parássemos de caminhar, e chegando num corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes, um guarda se aproxima com a prancheta. Nós fomos enfileirados e um a um fomos liberados de nossos capacetes, correntes e algemas. Foi difícil lidar com toda a luminosidade de algumas lâmpadas fluorescentes depois de muitas horas, até mesmo dias, sem ver a luz do dia. Depois de algum tempo, minha visão foi voltando ao normal. Tentei olhar para os guardas, mas eles pareciam estar desconfortáveis. Na hora eu não entendi, mas acho que na cabeça deles tinha alguma coisa que os incomodava muito. Tentei olhar para os presos e em volta, mas o guarda já começaria a falar. É o seguinte, vocês assinaram o termo. Irão ser submetidos a um teste de resistência mental e físico. Se passarem, ganham a liberdade. O guarda foi muito sucinto e não deu explicação alguma, além de teste de resistência. Até agora eu não sabia quantas pessoas estavam comigo, nem o que aconteceria dali para diante.
De repente, a viagem de avião com os olhos e ouvidos tapados não seria de todo mal. Até agora eu não tinha entendido o significado de tudo aquilo. Tá, mas passar no que exatamente? Vamos fazer testes como os membros de operações especiais, tipo SEALs? Não, pera, as maratonas do Faustão. O número 1 já é o primeiro a falar. Ele começa meio ofuscado pela luz por causa da viagem com os olhos fechados, mas é o primeiro a se manifestar. O guarda simplesmente ignora e fala: "A porta vai abrir em 5 minutos. Boa sorte a todos." E o guarda libera baixinho: "Vão precisar." Depois de tanto tempo sem ver ou ouvir nada, parece que deu pra escutar bem um sussurro. Eu tinha notado que cada preso tinha um número no braço, algo pra nos identificar. Eu imaginei que não daria tempo de nos confraternizar, mas facilitaria na hora da comunicação. Então o número 2, olhando ao redor, observa: "Isso aqui parece mais um depósito, um pavilhão industrial. Que porra é essa? Não tá parecendo com maratonas do Faustão?" Enquanto isso, o número 3, rindo de nervoso: "Talvez seja um jogo, uma pegadinha. Vão botar a gente pra correr em labirinto, ou sei lá. Tipo um reality show ou algo assim." E então o número 4 responde de uma forma mais séria: "O quê? Tipo a pegadinha do Gugu, Silvio Santos, Fazenda, Big Brother? Tá tudo errado aqui, meu irmão. Não tem câmera, não tem som ambiente. E por que não deixaram a gente ver nem ouvir nada vindo pra cá? E eu tenho certeza que se fosse algo assim, eles não iriam chamar um bando de condenado pra fazer isso. Tem parada errada aqui, cara. E errada e muito sinistra acontecendo." Eu descobri que era o número 5. Eu estava muito desconfortável com a situação. Quando eu assinei o documento, não imaginava que seria assim. A ansiedade começava a bater forte nessas horas. Eles não querem que a gente saiba onde que a gente tá, e isso é óbvio. Nem o que vamos fazer, simplesmente jogam a gente aqui e falam se virem. Não tem como coisa boa sair disso, e a gente tem que pensar aí rápido o que vamos fazer. Logo depois que eu terminei de falar, um barulho começou. Nesse momento começamos a ter alguma ideia do contra o que a gente teria que lidar. Como que se algo estivesse arranhando metal de propósito. Quem fez isso teria um ótimo lugar nos meus sonhos nos próximos anos. Alguém ouviu isso ou tô ficando louco? Exclama o número 1. Aqui é quando a gente vê que a coisa tava ficando séria. Mesmo com as portas fechadas dava pra ouvir. Merda. Me lembro como se tivesse acontecido hoje. É aquelas merdas de estalos, quase constantes. Depois de um tempo, parece que aquilo fica martelando na sua cabeça. Praticamente dizendo: "Você tá fudido, meu parceiro." O tempo todo. Tentando manter a calma, o número 3 diz: "Deve ser o sistema hidráulico, né? Ou o ar-condicionado, sei lá eu." O número 2, com expressão de pânico, responde: "Sistema do quê? Pirou da cabeça? Já ouviu alguma coisa assim na tua vida? Vamos ser triturados." Nós éramos apenas uma merda de uma cobaia. Éramos todos um experimento. Algo que não tem valor. Nada depois do uso, apenas descartáveis. E, sendo bem honesto, eu acho que ainda somos. A tensão nessa hora já era sufocante, nunca tinha me sentido no corredor da morte. Já era mais que óbvio que iremos morrer ali. Ninguém mais veria a luz do dia, isso é fato. E alguns não passariam muito dessa noite. A porta que estava na nossa frente se abre.
Com medo, todos nós começamos a caminhar, entrando cada vez mais fundo em um corredor escuro. A iluminação era péssima. Então estamos aqui, cerca de 20 homens, criminosos. Não tem pessoas boas aqui. Na verdade, nem quem trabalha nisso. Condutas violentas, impulsivas, frias. Monstros de algum certo ponto de vista. Mas naquele lugar, nenhum de nós parecia um monstro. Na verdade, todos nós éramos cobaias para alguma coisa maior.